Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e nós estamos hoje com a aula de número 28, que é de revisão e avaliação. Então, venham comigo e vamos relembrar aí alguns conteúdos. Muito bem, então, ao longo da unidade 4, nós trabalhamos os determinados conteúdos, né? Dança, expressão corporal, vimos alguns tipos de dança, algumas modalidades de dança de salão. E aí vamos relembrar aqui um pouco sobre o começo, né? Sobre o que significa a dança. Então, a dança é uma forma de expressão corporal que combina movimentos rítmicos com música. Por meio dela, se expressa sentimentos, ideias, saberes e informações. Não importa se você já sabe dançar ou não, todos podem aprender. A dança permite explorar o corpo, liberar emoções e melhorar a progressão. Então, aqui nós vimos, gente, que a dança é uma das formas de práticas corporais que existem, que a humanidade construiu ao longo de todo o seu processo histórico. Nós vimos que a dança, talvez, ela tenha sido até uma das primeiras formas que o ser humano usou para se expressar antes mesmo da invenção da escrita ou de conseguir falar. Então, provavelmente a dança, juntamente com os gestos corporais, foi uma maneira que o ser humano encontrou de transmitir saberes, transmitir significados. Então, a partir do momento que eles se reuniam e num clima de celebração, de festividade, também de homenagens e crenças, eles expressavam por meio do corpo e do ritmo algumas mensagens. Poderia ser uma história, poderia ser uma lição, algo de vida. E aí, então, a partir desse processo, a dança ela foi se tornando cada vez mais complexa, simbolizando também uma forma de atração de parceiros, né, de cônjuges, uma maneira também de socializar. Então, a dança ela sempre esteve presente em todas as culturas. Não há nenhuma cultura humana que não tenha, dentro de todo o seu conjunto de práticas corporais, a dança. Toda a sociedade produzir uma maneira de dançar própria, que expressa a sua identidade e a sua cultura. Então a dança ela tem justamente esse papel de trazer também a característica daquele povo da qual ela pertence, né? A identidade daquele povo. Quando a gente olha para um determinado tipo de dança, a gente sabe muito bem ou faz uma pequena ideia, uma noção da onde ela deve ter surgido, da onde ela veio, né? É muito fácil quando a gente observa, por exemplo, uma dança de quadrilha, por exemplo. A gente já entende que aquela dança, ela surgiu dali do povo do Nordeste, né? Está mais associada com o povo do Nordeste, embora seja uma dança brasileira, né? Tida como do Brasil inteiro, mas a gente sabe que originalmente veio daquela região. Quando a gente vê uma dança de boi-bumbá, por exemplo, a gente também já sabe que é do norte, e assim vai, né? Quando você vê uma dança country, você entende que veio de lá, da América do Norte. Então, assim, a gente vai percebendo que cada dança, ela exprime uma identidade do seu povo. E ela está sempre associada com o ritmo, ou seja, a dança, ela vai estar presente sempre mesclando o movimento do corpo com o ritmo. E nós vimos também o que significa o ritmo. Vamos relembrar aí. O ritmo é um padrão de som ou movimento que se repete em intervalos regulares. Na dança, o ritmo ajuda a sincronizar os movimentos com a música, facilitando a execução de uma coreografia. Entender o ritmo é essencial para qualquer tipo de dança. Então é isso mesmo, gente. O ritmo ele é muito importante. Não é capaz de dançar, ninguém é capaz de dançar se não entender o significado e não tiver a noção de ritmo.
Então, isso daí ela perpassa desde lá da nossa infância. As pessoas que tiveram uma boa vivência motora e aprenderam noções de ritmo, elas entenderam desde lá da infância, da primeira infância, como que acontece isso, né? Então, a criança, quando ela brinca com brincadeiras de corda, brincadeiras de músicas, jogos musicais, brincadeiras de roda, de ciranda, entre outras formas de brincadeiras que têm ritmo, a criança, desde aquela época, ela começa a entender, a ter essa noção de ritmo. E onde que a gente observa onde o ritmo está presente? Somente na dança? Não, nós vimos que o ritmo ele faz parte de tudo na nossa vida, está presente inclusive na natureza. Quando a gente observa o nascer e o pôr do sol, é um ritmo. Tudo isso que faz um ciclo, né, de início, meio e fim, e depois retornando para o início de novo, nós temos aí um ritmo, né? Então, assim, a gente entende que o ritmo ele está atrelado ao tempo e a uma frequência também. Então, toda vez que o Sol nasce, se põe e nasce de novo, conclui aí, então, um ritmo, né? Um tempo de nascer, se pôr e nascer de novo. Aí já foi um tempo, né, que a gente marca nessa concepção aí chamado de dia, né? Então, toda vez que tem essa marcação, por exemplo, a gente pode utilizar como marcação o nascer do Sol. O nascer do Sol é uma marcação de um tempo. Quando ele se põe e nasce de novo, iniciou a partir daí uma outra marcação. A gente também observa em outros momentos da natureza, também na subida e descida dos rios, também no batimento do nosso coração, né? Então, nosso coração ele tem um ritmo próprio, que está sempre acontecendo naquele ritmo, né? Ele pode sofrer alterações na frequência, sim, né? Mas não no ritmo dele, ele sempre vai manter o ritmo. Ele pode acelerar um pouco mais essa batida, né? Mas ele não perde o ritmo. Então, veja que existe essa diferença, né? O ritmo ele pode ser mais acelerado ou mais devagar, mas ele sempre permanece o mesmo, sempre tendo esse ciclo. O nosso coração, por exemplo, ele bate sempre no mesmo ritmo, né? Ele faz uma pressão em cima e outra pressão embaixo, né? Uma mais forte e outra mais fraca. Então, toda vez que ele reinicia esse processo de contração, ele está ali marcando o ritmo também, que a gente consegue sentir no nosso pescoço, no nosso pulso, certo? Então aí está a noção na natureza como um todo do ritmo. E está presente em vários outros exemplos que a gente pode citar também. O ser humano observando isso, ele também trouxe para si, para os seus gestos, para o seu corpo, né? As suas expressões, o ritmo. Criou também os instrumentos musicais, começando pelos de percussão, né, tambores e outros instrumentos. E aí foi então que o ser humano começou a sentir também o efeito da música no corpo, né? O efeito dos batuques no tambor ou de outros instrumentos causa esse efeito no ser humano, com uma vontade de se expressar, de colocar para fora os seus gestos, né, a sua mensagem própria, de colocar seus sentimentos por meio do corpo. E aí então surge a dança. E aí essa dança ela se cadencia dentro do ritmo. Então por isso que o ritmo ele é muito importante. Ah, mas eu não tenho a noção de ritmo, eu sou totalmente descoordenado, como o pessoal fala. Tudo bem, não tem problema. Isso daí você consegue aprender. E aí nós falamos aqui que algumas dicas de aprender a noção de ritmo é, por exemplo, bater palmas, né? Você escuta uma música e aí tenta achar um momento da música que bate, tem uma marcação própria. Às vezes é um instrumento musical, às vezes é uma entonação da música e você bate a palma no ritmo daquela música. Tenta observar. Você precisa também ter um pouco de mais de atenção, se concentrar e seguir isso. Outra forma também de trabalhar o ritmo é na brincadeira de pular corda. Então, quando tem duas pessoas girando a corda, o ritmo é marcado pela batida da corda no chão. Então, toda vez que ela bate no chão,
marcam o ritmo. E aí esse ritmo aí é que vai definir o momento da pessoa pular, né? Então, quando bate a corda no chão, é o momento que a pessoa ela tem que estar pulando, né? Ela tem que estar na fase aérea. Para quando a corda passar por baixo e estiver subindo, ela já está pisando novamente no chão e se preparando para um novo salto. Então veja como tem aí essa noção, né? Essa relação do ritmo com vários outros elementos corporais também. E aí, dentro desse conteúdo aí de danças, nós falamos sobre uma modalidade de dança dentro da categoria de danças de salão, né? Que são aquelas danças originadas principalmente nas festas, né? Nas festas populares, onde as pessoas dançam geralmente em pares, em casal, né? E uma dessas modalidades aí é o bolero. Então, nós vimos que o bolero é uma dança de origem cubana, conhecida por seu ritmo lento e romântico. É uma dança de casal, onde os movimentos suaves e a conexão entre os dançarinos são essenciais. O bolero é uma ótima forma de desenvolver ritmo, coordenação e expressão corporal. Então, gente, nós vimos que o bolero ele se originou desde lá da Espanha, né, trazendo forte influência também, inclusive, de algumas formas de dança e de ritmo do povo árabe, né, que invadiu a Espanha muitos anos atrás, né, muitos séculos atrás, invadiu ali, ocupou a Espanha. Então, isso houve ali um acréscimo, né, houve uma influência do ritmo deles, do uso de instrumentos musicais. A Espanha, no momento da colonização, importou, né, esse conhecimento, essa cultura, e ao chegar ali na ilha de Cuba, essa miscigenação da cultura espanhola com a cultura das pessoas escravizadas, né, africanas, houve ali uma mescla, né, desses conhecimentos, dessa cultura, criando ali assim o ritmo do bolero, né, que em espanhol existem duas teorias, né, de que o nome bolero em espanhol veio do termo bolera, que é referente às bolas, né, significa bolas, que eram as bolas que tinham no vestido das ciganas, né, que é um povo que fazia parte ali do território espanhol, né, e também que teve forte influência no surgimento desse ritmo aí. Então, pode ter sido desse nome, né, bolero vem de bolas, que era do vestido das ciganas, ou então vem de volero, que significa voar, né, em espanhol, e que faz uma alusão à forma como as damas elas se movem, né, tão graciosamente, tão levemente pelo salão, passando a impressão de que estão levitando, ou seja, estão voando, né? Então, há essas duas correntes aí de origem do nome bolero. O que se sabe é que ele realmente se consagrou, né, da forma atual, ali na ilha de Cuba, tendo também uma influência na forma de dançar em casal vindo dos imigrantes haitianos, né? Que a nobreza haitiana, ao fugir do momento lá da independência daquele país, né? Se refugiou em Cuba e ali então estabeleceu dentro das danças ali presentes, né? Essa forma também de dançar do bolero em casal, né? Muito segurando o homem, segurando a dama. Antes era feito de forma individual, né? E aí, a partir desse momento, a dança já foi feita mais em casal, mas diz aí que nesse processo, né, na lenda, diz que os pais das moças, né, eles preocupados com a integridade das moças, impediam que os casais dançassem muito próximos, né, com o tronco e o quadril muito próximos um do outro. Então, para manter essa dignidade, digamos assim, né, essa integridade ali, então eles
forçavam que as damas dançassem com os cavaleiros a uma certa distância do tronco. Então, por isso que o bolero ele é dançado, né, de uma forma um pouco separada, unida somente pelas mãos dos dançarinos, ok? E aí, nós falamos um pouco mais sobre o bolero e vimos que ela é uma... vamos ver aqui na cartela, que nós vimos sobre o ritmo do bolero, né, que segue um ritmo em 4/4, com passos marcados por tempos bem definidos. A sequência básica é lenta, lenta, rápida, rápida, criando uma sensação fluida e contínua. A música é suave e romântica, permitindo que os dançarinos se conectem com o ritmo. Então, o bolero, ele tem como marcação esse ritmo 4/4, né? Você vai contar sempre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E esse ritmo 4/4, ele define também os passos básicos dentro dessa dança, né? Geralmente feita de forma lateral ou então para frente e para trás. Sempre no ritmo lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, né? Então, o movimento básico é dado dessa forma, né? Os dançarinos, muitas vezes, colocado lateralmente, mas dificilmente eles ficam muito de frente, assim, geralmente é como se tivesse quadril com quadril, né? E aí, geralmente inicia pelo cavalheiro, dando os passos para a sua frente e depois dando os passos para trás, né? Esse daí é os passos básicos do bolero. Nós falamos também sobre a dança em casal no bolero, em que há uma conexão entre os parceiros, que é fundamental. O par deve manter uma postura ereta, ou seja, uma postura bem reta, né, bem firme, com os corpos ligeiramente inclinados, um em direção ao outro, e o líder, que é geralmente o homem, guia a dama com suavidade, e a dama segue os movimentos do parceiro. Então, gente, o bolero, ele é uma dança que a gente pode, muitas vezes, né, os jovens de hoje em dia podem dizer que é uma dança antiga, né? Às vezes até falar de forma bem pejorativa que é uma dança de velho. Mas, na verdade, o bolero, ele pode trazer muitos conhecimentos. Um bom conhecimento que a gente pode aprender do bolero é essa questão da conexão entre os parceiros. Então, muitas vezes os dançarinos iniciantes, eles têm dificuldade com essa questão de como saber conduzir o outro, né? Muitas vezes a gente quer fazer tudo na força, e aí acaba tendo aquele desencontro, um vai para um lado, outro vai para o outro, e dá para ver que não há uma sintonia ali. Então, no bolero, os dançarinos aprendem a confiar um no outro. Olha só que especial isso daí, né? Que pode inclusive influenciar nas nossas relações pessoais com qualquer outra pessoa. Então você aprende a sentir o outro e conduzir sem forçar, sem se impor sobre o outro, né? Ao mesmo tempo que um conduz, o outro se deixa ser conduzido, se deixa também levar, mas sempre percebendo, sempre antenado ao movimento do outro. E assim, quando os dois se encontram dessa forma, a gente percebe uma harmonia ali no casal. Então, a dança ela pode transformar essa psicologia entre os dois, né? Essa mentalidade nos dançarinos, em quem pratica essa dança, certo? Então, de tal forma que fica aquele movimento bem plástico, bem elegante, bem envolvente também com a música, né? Então, a prática do bolero, ele pode trazer essa sensibilidade, fora que também ajuda bastante na parte física também, uma vez que os dançarinos, eles precisam manter uma postura firme, reta, né? Uma postura bem direita, digamos assim, e aí isso faz com que o dançarino, no caso o jovem, vocês, procurem sempre se manter atentos para a postura, que muitas vezes a gente acaba perdendo por meio do uso constante das redes sociais, dos aparelhos eletrônicos,
das bolsas muito pesadas, né, ao ir para a escola e acaba adquirindo uma postura muito errada, né, que mais tarde vai fazer um mal muito grande para a sua saúde. Então, a partir do momento em que você, durante a prática da dança, tenta melhorar essa postura, arqueando mais o peito, colocando os ombros mais para trás, né, e deixando a coluna bem alinhada, então você melhora mais a sua postura, a saúde da sua coluna vertebral, evitando problemas como escoliose, cifose, vários desvios posturais que mais tarde vão fazer muito mal, desde problemas de hérnia de disco, dores lombares, até problemas no coração também, né? Então, quem tem eh, problema de coluna torta, né, de má postura, esses problemas eles acabam desequilibrando todo o corpo, trazendo inclusive influências nessa questão do funcionamento cardiovascular, do cérebro, entre outros sistemas do nosso corpo, né? Então está tudo interligado. Se a gente perceber, nosso corpo é uma máquina totalmente interligada. Depois do bolero, nós falamos sobre o zouk. Fizemos uma introdução, onde o zouk é uma dança originária das ilhas caribenhas, conhecidas por seus movimentos fluidos e sensuais. Com influências da lambada, o zouk se destaca por suas variações no ritmo e pela conexão entre os dançarinos. Hoje é popular em todo o mundo e pode ser dançado em várias velocidades. Então, gente, nós vimos que o zouk já é uma outra dança, mas que também veio dali, daquelas regiões ali das ilhas caribenhas, dos países ali da América Central, né? Aquela região ali, parece que os ritmos ali eram eh, bem mais agitados, né? Do que já dos nossos hermanos ali do sul, Argentina, Uruguai, da onde veio ali o tango, né? Então, um ritmo mais assim, mais pesado, mais lento, né? Não menos elegante, muito elegante, por sinal, né? Mas bem mais assim, mais lento, num ritmo bem mais lento. Já o povo ali que é mais próximo da linha equatorial, né? Mais próximo aqui da gente, do norte. Então, parece que o ritmo é mais caliente, né? Como eles chamam. Um ritmo mais agitado, né? Com instrumentos mais dinâmicos. Então, o zouk nasce justamente desse contexto, né? Ele vem de lá, por volta da Venezuela, de Porto Rico, e entra aqui também no Brasil, trazendo essa expressão, né? De uma música mais flexível, mais sensual. Então, diferente do bolero, que é um pouco mais rígido, né? Os parceiros ficam numa postura mais reta, focando principalmente no movimento dos pés. O zouk não, o zouk ele já vai explorar mais o movimento do quadril, né? A flexibilidade do quadril, dos ombros, trazendo já uma postura muito mais próxima, mais contato muito maior entre os dançarinos. Aí nós falamos sobre o ritmo e a música do zouk. Nós vimos que ele é dançado ao som de músicas com batidas lentas e envolventes, geralmente em 4x4. A marcação do tempo é essencial para seguir os passos com suavidade e precisão. A música do zouk possui elementos eletrônicos e ritmos carimbenhos, o que cria uma atmosfera única. Muito bem. E aí, no zouk, os movimentos da cabeça e quadril são característicos. A dama realiza movimentos circulares com a cabeça, enquanto os quadris de ambos os parceiros se movem suavemente, acompanhando o ritmo da música. Então, no zouk, as articulações, né, o remeleixo, ele é muito maior, explorando mais a amplitude dos movimentos, fazendo com que a música ela se torne mais envolvente, mais dinâmica e mais sensual. Então, esses foram os principais conteúdos trabalhados aqui comigo ao longo da unidade 4. Espero que todos tenham prestado aí bastante atenção. A gente vai ficando por aqui.